Queridos e amados, convido-os a abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em Lucas 16, no versículo 19 em diante, que diz assim: a parábola do rico e do Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada, esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E nos Hades ergueu os olhos, entrando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que os mandes à casa de meu irmão, na casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Queridos, amados, hoje quero dividir com os irmãos, com as irmãs, 6 coisas que o rico da parábola de Lázaro, se esqueceu. Quero aqui dividir 6 erros do homem rico, queridos. A parábola do rico e Lázaro irá nos ensinar sobre as prioridades erradas que tomamos na minha, na sua e nossas vidas. Queridos, amados, na audiência da Rádio X Gospel, Jesus não condena a riqueza em si, mas a falta de consciência sobre Deus e o nosso próximo. E essa história nos leva a refletir sobre o que estamos fazendo com nossas vidas e onde estamos investindo o nosso tempo e a nossa alma. Então, queridos, os erros do homem rico irá nos servir como advertência para que possamos mudar o trajeto da nossa caminhada, que possamos mudar os nossos pensamentos, os nossos agir. Queridos, não importa o quanto temos na nossa conta bancária, mas como vivemos e em quem confiamos. O rico não cometeu apenas um erro, mas uma série deles que o levaram à perdição. Primeiramente, ele se esqueceu de Deus e depois de seus semelhantes, do seu próximo. Viveu entregue a prazeres e luxos. Não se lembrava de Deus. Não se lembrava em buscar a face de Deus. Não orava, não clamava. A sua vida girava em torno de banquete e vestes extravagantes. Se esqueceu que a verdadeira vida não consiste na abundância de bens que temos
que guardamos, ele ignorou as necessidades de seus semelhantes. Lázaro vivia à sua porta, mas jamais recebeu ajuda ou compaixão da parte dele. Queridos e amados, você pode viver dentro da igreja de segunda a segunda, você pode cantar, você pode pregar, você pode tocar, mas queridos, se você não ama o seu próximo, eu sinto muito em lhe dizer, você não conhece a Deus. Porque Deus, Ele é um Deus de misericórdia, de bondade, de amor e de compaixão. Vejam que Ele conhece o meu, Ele conhece o seu coração, Ele sabe que somos errôneos, que somos pecadores. Mas mesmo assim, Ele nos deu o seu Filho amado Jesus, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham vida abundante e vida eterna. O homem rico, ele não compartilhou seus bens com Deus, não repartiu aos seus semelhantes. Ele não viu suas riquezas como uma oportunidade de servir a Deus, dando, ajudando a outras pessoas. Queridos, a verdadeira riqueza para o ser humano é ser rico para Deus, é ter Deus na vida, é ter Jesus na nossa vida, queridos e amados. O rico, o segundo ponto que o rico esqueceu é que um dia ele morreria. A riqueza o distraiu da realidade da morte. Ele viveu como se fosse eterno, sem considerar que a vida é apenas um vapor. E amados, queridos, a morte alcança a todos. Ricos, pobre, preto, branco, alemão, japonês, todos. Ninguém escapa da morte. Nascemos, vivemos e um dia morremos. Veja o exemplo de Belsazar. Que quis pisar em Deus, que pisou nas coisas de Deus, que zombou das coisas de Deus. Mas assim como Belsazar, o homem rico viveu sem pensar no fim. E o julgamento de Deus chegou repentinamente para ambos. Queridos, precisamos lembrar que a nossa vida é um vapor, que a qualquer momento podemos ser tirados da terra. E se não tivermos Deus na nossa vida, se não estivermos limpos, perdoados no sangue do Cordeiro Jesus, poderemos sofrer o que sofreu o rico quando partimos dessa terra. Precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes e precisamos colocar Jesus na minha, na sua, nas nossas vidas. O terceiro ponto que o rico esqueceu é que um dia ele seria julgado. E não é só ele, eu, você, nós, muitas vezes esquecemos que um dia seremos julgados. E quando o juízo chegou, e ele levantou seus olhos, ele estava no tormento.
Ele passou a vida nos prazeres aqui na terra, nos prazeres terrenos. Mas a sua eternidade foi com muito sofrimento. E isso está determinado a mim, está determinado a você, a todos nós. Sermos julgados, temos o juízo após a nossa morte, após a nossa partida daqui da terra. Queridos, o juízo de Deus é para mim, é para você, é para todos os seres humanos na face da terra. Deus julgará todas as obras, todas as boas obras, as más obras, públicas e ocultas. Naquele dia não terá nada oculto, não terá nada escondido, pois Deus sabe de todas as coisas. E mostrará tintim por tintim do que fizemos em nossas vidas. Queridos, não há escapatória. O arrependimento deve acontecer em vida, aqui na terra, para quando partirmos e chegar a hora do nosso julgamento, ter boas obras para ser mostradas por Deus. O quarto item que o rico esqueceu foi de se arrepender enquanto era tempo, enquanto tinha tempo. Ele não implorou por misericórdia enquanto vivia, pois vivia muito ocupado nos prazeres mundanos. Ele nunca pediu a Deus por misericórdia enquanto estava vivo. Achava que não precisava de Deus. Mas, queridos e amados, a graça de Deus está disponível para mim, para você, mas deve ser buscada enquanto há tempo. E este momento é hoje, é agora, é momento de nos arrependermos dos nossos maus caminhos, pedir perdão em Jesus Cristo e sermos limpos no sangue de Jesus. Porque o arrependimento tardio não traz e não trará resultados benéficos, pois aí já será muito tarde. Vejam que as virgens loucas pensaram que poderia conseguir azeite, mas era tarde demais. Esaú buscou a bênção, mas também já era tarde demais. Deus está nos dando a oportunidade agora, neste momento, de buscarmos a sua presença, de buscarmos conciliação com Ele, comunhão com Ele, através de seu Filho amado Jesus. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde, como diz o hino. Vá agora para Jesus. Entregue a sua vida, os seus pecados, os seus caminhos errôneos, para ser transformado de pecador e pecador em filhos e filhas de Deus. Outro item que o rico esqueceu é que depois da morte não se recebe auxílio algum. Depois que morremos, não existe ajuda possível. Nenhuma ajuda é possível após a minha, a sua e a nossa morte. E o rico nem lembrava disso, se esqueceu. O homem rico pediu por refrigério, mas naquele momento não havia alívio para ele. Se nós não buscarmos a face de Jesus, a face de Deus, enquanto podemos, passaremos a sofrer como sofreu o rico. Não há possibilidade de socorro espiritual
após a nossa morte, amados. A falsa esperança de ajuda após morte não existe. Muitos acreditam que orações e rituais podem ajudar os mortos, mas a Bíblia nega isso. O destino eterno é selado no momento de nossa morte. Então precisamos buscar ajuda espiritual. Precisamos buscar ser limpos, transformados em vida, para não padecermos depois da nossa morte. O último item que o rico esqueceu é que mortos não intercedem pelos vivos. Lázaro pediu para que fosse advertido seus irmãos, mas não tinha o que fazer. O homem rico queria que Lázaro, morto, fosse falar com seus irmãos. Porém, amados, os mortos não podem interceder pelos vivos. E o tempo de arrependimento na minha, na sua e nossa vida é em vida, é vivos. Então a negação foi clara do pedido. Seu pedido foi negado, pois já havia sido dada a revelação suficiente através de Moisés e dos profetas. Hoje, meus amados, meus queridos, nós temos a palavra de Deus como advertência. Nós temos pregação. Pastores falam que Jesus está voltando, que é momento de nosso arrependimento. Deus pede para que eu possa dizer que é momento de nos arrependermos do nosso mau caminho, dos nossos pecados. Mas se eu, você e nós não ouvimos a voz de Deus agora, depois de mortos, já era. O homem rico errou ao se esquecer de Deus, ao se esquecer da morte, ao se esquecer do julgamento, ao se esquecer do arrependimento e de que depois da morte não existe auxílio e que morto não pode interceder por pessoas vivas. Amados, esses erros do homem rico são advertências claras para mim, para você, para nós nos dias de hoje. É momento de nos arrependermos. É momento de mudarmos o nosso trajeto de vida, da caminhada, de agir diferente, de usarmos a porta estreita, não a porta larga, pois a porta larga é a porta que nos levará à perdição, mas a estreita nos levará à eternidade e à nossa salvação. Queridos, não viva como um homem rico, desperdiçando sua vida em luxos, em prazeres, em mentiras, em invejar pessoas, sem pensar na sua eternidade. Busque o arrependimento agora. Enquanto há tempo, Deus está oferecendo a salvação, a misericórdia para quem o busca em vida. Fiquem com essa pequena mensagem e que ela possa abrir o nosso entendimento, que possamos entregar nossa vida a Jesus Cristo para que Ele dirija nossas vidas e não viva no banco passageiro da nossa vida. Que possamos nos arrepender, pedir por perdão e ser transformados de pecadores em pecadoras, em filhos e filhas de Deus em vida, para quando partirmos desta terra, recebermos uma vida eterna, abençoada, e viver ao lado de Deus e de Jesus. Que Deus em Jesus Cristo nos abençoe. Amém.